Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Juntos estamos rezando o curso bíblico católico. Estamos no livro do Gênesis, rezando com o tema Ciclo de José do Egito. Em Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 50, 26. São 6 reflexões com este tema e iniciamos agora a primeira reflexão. José é traído pelos irmãos. E você que acompanha com a Bíblia na mão, esta reflexão está em Gênesis, capítulo 37, versículo 1 a 36. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, continuamos com o nosso curso bíblico. Estamos iniciando hoje o ciclo de José do Egito, que está em Gênesis, no capítulo 37, versículo 1, até o capítulo 50, 26. Gênesis 37, 1 ao 50, 26. Gênesis é o livro das origens, Bereshit, porque no princípio Deus criou o céu e a terra. Moisés escolheu várias tradições na redação final e dividiu o livro do Gênesis em 2 grandes partes. Gênesis 1 a 11 e Gênesis 12 a 50. Os primeiros 11 capítulos falaram da revelação geral de Deus na história da humanidade, sempre com uma linguagem simbólica e mitológica, mas com um pano de fundo histórico e teológico verdadeiros. No capítulo 12 em diante, temos a história de Israel com fatos concretos, a começar pelo ciclo do patriarca Abraão. Agora nós vamos meditar o ciclo de José. Iniciamos agora a primeira reflexão deste ciclo, que é José é traído pelos irmãos. Está em Gênesis, capítulo 37, dos versículos 1 a 36. José é traído pelos irmãos. Logo de início, nas entrelinhas da história de José, vamos vendo o projeto de Deus para a família desde os tempos de namoro. O casamento de Jacó e Raquel já foi apontado para o ideal do casamento cristão, o qual deve ser monogâmico, entre um homem e uma mulher. Um amor conjugal, livre e consciente, cultivado no namoro, aprofundado no noivado e selado na bênção nupcial. O amor de Jacó por Raquel foi à primeira vista e muito forte, desde quando ele a viu pela primeira vez junto ao poço aonde os pastores davam de beber ao rebanho. Lembramos Gênesis 29, capítulo 1 seguintes. Nesse capítulo e versículo, nós lembramos aqui a primeira vez que Jacó viu Raquel lá no poço aonde dava de beber ao rebanho. Por Raquel, ele trabalhou 14 anos para o seu tio Labão. Jacó serviu 7 anos por Raquel e estava tão apaixonado que os anos lhe pareceram poucos dias. Raquel tinha um belo porte e um lindo rosto, mas era estéril, e isto era motivo de muita tristeza para os dois. Mas depois de um bom tempo, Deus lembrou de Raquel e lhe deu um filho, José, que significa acrescenta. Porque de fato ele acrescentou muitas bênçãos em toda a família. José foi motivo de muita alegria para Jacó, ao ponto de motivá-lo a retornar para Canaã
e fazer as pazes com a sua família e com o seu passado, inclusive com seu irmão Esaú. Lembramos aqui novamente Gênesis capítulo 30, onde Jacó faz as pazes com seu irmão Esaú. José representa o ideal de um filho, muito esperado e muito amado. Verdadeira bênção de Deus na vida de um casal que se ama. Ele foi realmente o fruto de um grande amor e nasceu cheio de amor e cresceu amoroso, gentil e terno. O casamento não deve ser um mero contrato social. Repito para você e para que fique gravado no seu coração. O casamento não deve ser um mero contrato social. Jacó amava mesmo era Raquel, mas ele foi forçado e enganado por Labão a casar também com Lia, irmã de Raquel. Com Lia ele casou à força, apenas por uma questão de contratual, para poder casar 7 anos depois com Raquel. Jacó amou todos os filhos que teve com Lia e com Raquel, porque os filhos não têm culpa dos erros dos pais. Mas com José foi tudo muito diferente. José foi fruto de um amor intenso, fruto de um casal que se amava realmente ao ponto de vencer a esterilidade pela graça de Deus. José era o preferido de Jacó e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas, tratando-o como príncipe. Seus irmãos perceberam que o pai preferia os outros filhos. Seus irmãos preferiam que o pai preferia mais a José do que os outros filhos. E por isso ficaram com raiva e não falavam amigavelmente com ele. A preferência de Jacó por José é explicada pela psicologia. Ninguém é igual a ninguém e sempre vai acontecer de alguém gostar mais das características de uma pessoa que de outra. Isto acontece na família, nas amizades, na escola, no trabalho, e não podemos negar essa realidade. O erro de Jacó não foi ter preferência por José, mas no ato de manifestar muito essa preferência, como por exemplo, através do presente exclusivo da túnica colorida de mangas longas. Os pais devem ser mais pais do que amigos dos seus filhos. Sendo mais pais de todos do que amigo, irão tratar todos os filhos por igual, mesmo que tenha preferência por um no coração. Assim, os filhos não irão perceber muito essa preferência e a família viverá em paz. E quando forem crescendo, vão compreender que é normal essas preferências, desde que não gere exclusões e marginalizações. E o que é preferido também não será mimado, pois o filho muito mimado torna-se ingênuo, arrogante e irresponsável. A virtude reside no meio. A Bíblia está mostrando que não foi salutar Jacó demonstrar tanto a sua preferência por José. Isto foi ruim para a convivência dele com os irmãos. Ficaram com raiva de José e não falavam amigavelmente com ele. Mas isto não justifica a maldade dos irmãos para com ele, uma vez que, mesmo tendo preferência, Jacó também os amava e dava a vida por eles, em vez de irem purificando-se dos sentimentos ruins, iam fermentando o ódio. Vejamos agora
a leitura em Gênesis capítulo 37, versículo 12 seguintes. Vejam como era a convivência dos irmãos de José. Os irmãos de José foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: seus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Venha cá, vou mandar você até onde eles estão. José respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: então vá ver como estão seus irmãos e o rebanho e traga-me notícias. Então José foi à procura de seus irmãos e o encontrou em Dotaim. Os irmãos o viram de longe e, antes que eles se aproximassem, começaram a planejar a morte dele. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo no poço. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos, então, para que servem seus sonhos. Rúben ouviu isso e procurou salvar José das mãos deles. Rúben disse: não vamos matá-lo. E continuou: não derramem sangue. Jogue o rapaz neste poço do deserto, mas não levante a mão contra ele. Rúben pretendia levar José das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou ao lugar onde estavam seus irmãos, lhe arrancaram a túnica de mangas longas e o agarraram e jogaram dentro de um poço vazio, aonde não havia água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Galaade. Então Judá falou a seus irmãos: que vamos ganhar matando nosso irmão e escondendo o crime? Vamos vendê-los aos ismaelitas, mas não levantamos a mão contra ele, pois afinal ele é o nosso irmão, da mesma carne que nós. Os irmãos concordaram. Quando passaram alguns mercadores madianitas, estes retiraram José do poço e depois venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de pratas. E estes os levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava mais aí. Então rasgou as vestes e, voltando até os irmãos, falou: o rapaz não está mais lá. E eu? Para onde irei? Então pegaram a túnica de José e, degolando um bode, molharam a túnica no sangue, mandaram levar a túnica para o pai, dizendo: encontramos isso. Veja se é ou não é a túnica do seu filho. O pai olhou e disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o devorou. José foi despedaçado. José rasgou as vestes, vestiu-a de luto. Jacó rasgou as vestes, vestiu-se de luto e chorou a morte do filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolá-lo, mas ele recusava consolo e dizia: de luto por meu filho, descerei ao túmulo. E seu pai chorou por ele. Entretanto, os medianitas no Egito venderam José para Potifar, ministro e chefe da guarda do faraó. Enquanto José ia como escravo para o Egito, vendido pelos seus irmãos, Jacó chorava a sua morte. Os irmãos não souberam trabalhar os sentimentos ruins da inveja e da mágoa e conceberam o ódio. Jacó exagerou na preferência. São as limitações humanas presentes nas famílias e demais agrupamentos sociais. Mas fica a lição para todos nós. E Deus, na sua misericórdia, escreve reto em linhas tortas e vai tirar bem desses males.
Ele é o Senhor do universo e da história, e tudo concorre para o bem daqueles que o amam. E José amava a Deus. Convido você agora, meu amado irmão, minha irmã, para pegar a sua Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus. A leitura do curso bíblico que meditamos agora está em Gênesis, capítulo 37, versículos 1 a 36. Gênesis 37, versículos 1 a 36. Após fazer a leitura, deixe aqui no canal o seu comentário sobre o que você entendeu desta leitura. E se ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição para receber as novidades, as notificações do nosso canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Encerramos a primeira reflexão do tema Ciclo de José do Egito, do nosso curso bíblico católico. Graça e paz, que Deus te abençoe e até a próxima meditação, aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.